essas vestes brancas que os santos receberam, é a observação, amados, que eles estão esperando o arrebatamento e a ressurreição dos santos, que é na segunda vida de Jesus Cristo. E uma outra observação que eu quero trazer sobre os selos que eles já foram abertos nos céus no espaço de 10 dias antes do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Porque, amados, se você olhar no capítulo 9, na sexta trombeta, a sexta trombeta, amados, logicamente que é a sétima, e hoje no século 21, todos nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos esperando a sétima tocar, a sétima trombeta tocar. A sétima trombeta tocar é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, se nós estamos esperando a sétima trombeta tocar, pelos acontecimentos físicos, espirituais, que todos nós sabemos que está às portas de Jesus Cristo, a sexta já foi tocada. E para eu trazer essa afirmação que os selos foram abertos no céu no espaço de 10 dias, antes do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, eu quero trazer para você, antes de falar da sexta trombeta, porque o sétimo selo tem as 7 trombetas. E as trombetas é simplesmente uma ordem de Deus para acontecer de uma forma física aqui na terra, no mês, no ano, no dia, no minuto, na hora, no momento certo, determinado no coração de Deus. Porque Deus chega na hora certa. Deus, ele determina algo e acontece no momento que ele quer. Deus não chega atrasado. Deus chega na hora certa e resolve no momento certo. Porque ele sabe de todas as coisas. Então, amados, você vai ter essa observação também, que capítulo 8, o sétimo selo contém as 7 trombetas. É isso mesmo, as 7 trombetas. E se nós estamos esperando a sétima trombeta tocar, então, amados, as outras trombetas já foram tocadas. E eu quero falar de uma, para trazer essa afirmação que os 7 selos foram abertos nos céus. E nós vamos falar da sexta trombeta, que fala que fala assim, capítulo 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta. E ouvi uma voz que tinha os quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o sexto anjo, presta atenção, que tocou a sexta trombeta, que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, amados, eu quero trazer a existência desses 4 espíritos, esses 4 anjos, né, presos junto ao rio Eufrates. Se você olhar a história do grande rio Eufrates, ali Israel era um rio de batalha. E se você observar, meu amado, que esses 4 anjos que estavam presos, com certeza, amados, são espírito maligno, e Deus permitiu que eles foram soltos. E esses espíritos são principados, principado que age dentro da igreja. São os espíritos malignos que agem como falso profeta. O falso profeta, amados, a Bíblia Sagrada nos mostra que são pessoas, mas há um espírito maligno que cauteriza a mente dos pastores, cauteriza a mente dos servos de Deus, e as pessoas dão legalidade através da sua atitude errônea, das suas vontades, concupiscência da carne. Então essa sexta trombeta, amados, já foi tocada, e no período, eu queria trazer para você, que período foi esse, que ano que foi esse, que há 2015 anos que já passaram. E quando foi tocada essa trombeta, a sexta trombeta? Eu quero trazer para você num período de mais ou menos de 1800, no final do século 18, 1890, quando a Bíblia Sagrada, amados, a palavra de Deus foi distribuída para vários países. Por que, amados, isso?
Porque a partir do momento, amados, que a palavra de Deus está clara, está plena aqui na minha mão e na sua mão aí, você pode observar e ler e estudar ela claramente. Você pode entendê-la, você pode buscar o Espírito Santo para te ensinar. E hoje, no século XXI, todos têm um discernimento, todos têm uma igreja, todos têm uma direção diferente, mas há uma igreja que vai subir, que está aqui dentro, que é a igreja de Jesus Cristo, que é o trio que vai subir. E eu não posso afirmar para você quem vai subir, porque quem sabe de salvação é só Deus, quem sabe os deles, quem conhece é o próprio Deus. Então, amados, esses 4 espíritos, anjos que estavam presos, são principados que foram soltos em 1890 em diante. Esses 4 demônios principados agem dentro da igreja como um falso profeta, para cauterizar a mente das pessoas, porque a palavra de Deus foi distribuída para vários países, para toda a humanidade, até chegar aos confins das terras. Então eu queria trazer para você, porque nós estamos falando sobre as trombetas, porque a trombeta traz a existência e a afirmação que os selos já foram abertos. Então, amados, vamos voltar para o capítulo 6, que fala sobre os conservos, que somos nós. E os conservos, amados, somos nós. E essas vestes brancas que nós vamos receber também, juntamente com os santos que ressuscitaram com Jesus Cristo, ali em Mateus capítulo 27, que eu te falei agora, né, anteriormente. Ele, amados, eles simplesmente estão com as vestes brancas. E quando os santos ressuscitarem, juntamente com o arrebatamento, vai ter, amados, uma ordem. Vai ter uma ordem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias. As primícias são esses santos que ressuscitaram com Jesus Cristo, capítulo de Mateus 27, capítulo 27, Mateus 27, versículos 52 e 53. Esses são os primeiros, juntamente com os apóstolos, e depois os que são de Cristo na sua vinda, que são os santos aperfeiçoados, que estão em Hebreus capítulo 12, versículo 22. E tão terrível era a visão, não, versículo 22, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e muitos dos milhares dos anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que são inscritos nos céus, e ao Deus, a juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que somos nós. Então, amados, eu quero trazer para você esse momento, amados, que vai ter, né, a ressurreição dos santos, o arrebatamento. Eu quero trazer para você como é que vai ser isso, a ordem. Como é que vai ser isso? Então eu quero falar para vocês, amados, sobre um pouco do Espírito Santo. Você tem que conhecer o Espírito Santo determina, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo está sobre toda a terra, ele faz a comunhão com os cristãos. O Espírito Santo vai levar a igreja, a esposa vai ser levada através do Espírito Santo. A palavra fala, e o Espírito e a noiva dizem vem, e o noivo diz vem. Então vai ser algo celestial lá nos céus. Eu quero trazer isso para você na segunda ressurreição, no plano de salvação, né, que todo olho verá. Então eu quero trazer para você, daqui a pouquinho nós vamos falar do juízo final, daqui a pouquinho. Então, amados, quando tiver esse momento, quando a trombeta soar, nós vamos escutar, os escolhidos vão escutar a trombeta, os santos vão ressuscitar, o arrebatamento vai acontecer, e os santos vão encontrar com Jesus Cristo nos ares. E, amados, vai ter um tribunal de Cristo. Há um tribunal de Cristo, um para salvação e o outro para condenação no juízo final. Então, eu quero compartilhar para você. Você vai encontrar, amada, a santa palavra do Senhor nosso Deus, que fala assim, amados.
glorificado, exaltado o nome do nosso Deus, que fala assim, amados, aqui, ó, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, meu amado irmão, o bem, amados, o tribunal de Cristo para o bem, é porque nós, amados, vamos ser transformados em reis ou sacerdote. E você vai ter observação, capítulo 11, versículo 6, que quem escreveu, amados, o livro de Hebreus, está mencionando, amados, que quem é galardoador, olha só, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, amados, capítulo 1, versículo 6 também fala sobre que Deus nos transformará em reis e sacerdotes, mas sim na glória. Quem são os reis? Você vai ver a palavra também fala que Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando nós chegamos diante de Deus dos céus, para o tribunal, para a salvação, para que Deus venha mostrar a você e para mim qual o galardão que nós vamos receber, o que você fez nessa terra para Deus. Então o galardão é diferente, quem sabe é só Deus, e vai ser mostrado o galardão lá nos céus. E há uma diferença de galardão. Então os reis e sacerdotes, o tribunal de Cristo, para a salvação vai ter, amados. Mas só que, amados, as pessoas confundem e pensam que lá vai ter esse sentimento de pai para com filho, de irmão para com irmão. Não. Lá no céu, amados, na glória do Senhor, vai ter um amor incondicional, vai ser um amor pleno. Ah, você vai lembrar de mim, você vai lembrar do irmão, do outro irmão. Nós vamos lembrar sim. É porque, amados, nós vamos ter o amor incondicional, não vai ter mais esse amor carnal. Não existe, não vai existir mais. Então as pessoas pensam que vai ter essa carnalidade no céu, não vai ter. Então não fica preocupado, né, com quem você vai encontrar lá, porque só Deus sabe. Então, amados, eu quero trazer que esse tribunal de Cristo, amados, vai acontecer para a salvação. E nós vamos encontrar no tribunal de Cristo, Jesus Cristo vai determinar quem é rei, quem é sacerdote, devido à tua palavra, devido à obra que você fez, com fé e a obra. E com esse galardão que nós vamos receber nos céus, nós vamos subir, encontrar nesse tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo, amados, nós vamos receber umas vestes de linho puro, resplandecente, capítulo 19, versículo 7, que fala, olha bem, versículo 7, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, amados, quando nós fomos determinados, se nós vamos ser reis, sacerdotes, vamos receber essas vestes. E essas vestes, meus amados, nós vamos andando. E nós vamos, amados, e ao encontro do muro celestial, da Nova Jerusalém celestial. E nesse muro celestial, amados, há o nome das 12 muros, há 12 tribos, com o nome das 12 tribos, e cada porta com o nome de cada apóstolo. E vai ser, amados, algo tremendo. Nós vamos encontrar com os apóstolos, porque primeiro vai ter uma ordem, primeiro a primícia, depois os apóstolos. Então, amados, vai ser algo tremendo. E depois nós vamos entrar na cidade celestial. E na cidade celestial, o que vai acontecer, amados, a boda do Cordeiro. Eu creio, amados, que vai ter os mais belos louvores no céu, porque Deus trabalha com cântico, Deus gosta de cântico, de louvores. Então, meu amado irmão, esse momento, amados, que nós vamos ter com Cristo é único. E eu e você, amado, temos que esperar por isso. Nós temos que vivenciar nessa terra, como Jesus Cristo ia voltar daqui a pouco, daqui uma hora, e pregar o Evangelho de Cristo, pregar a salvação, que no século 21 está acabando. Então, amados, esse momento que todo olho verá, amados,
está, amados, que nós estamos falando nesse momento, na ressurreição dos santos e do arrebatamento da igreja. Então eu quero trazer para você, meus amados, mas esse momento de todo olho verá, que vai ser lá do juízo final. O juízo final, amados, é mais um tempo que vai ser visto a face de Jesus Cristo, assim como Ele é. Mas só que vai ser para condenação. O juízo final, amados, vai ser para condenação. E todos aqueles, amados, que vivenciou antes de Jesus Cristo, na lei de Moisés, aqueles que não cumpriram os 10 mandamentos, aqueles que não cumpriram o livro de Levítico, as ordenanças, pecou e pegou um animal ali, fez o sacrifício ali para a remissão dos pecados, aqueles que não entregaram na mão do sacerdote Arão, aqueles que não fizeram o que Deus mandou fazer, eles vão estar, amados, no juízo final. E no juízo final, amados, vai ser condenado, vai ser condenação eterna. Então, amados, quero falar sobre um pouquinho do juízo final, que é o momento que todos vão também ver a face de Cristo, a face do Senhor nosso Deus. Então, amados, nesse momento do juízo final, eu quero trazer para vocês, quando chegar o juízo final, amados, vai ser algo doloroso. É porque, amados, o capítulo 14 do Apocalipse fala sobre o juízo final. O capítulo 19 também acabamos de ler. O capítulo 19 tem 2 tempos, fala do arrebatamento e fala, o capítulo 11 em diante fala do juízo final. Então eu quero trazer isso para vocês, amados. No juízo final, amados, todos vão ver Cristo, mas para a condenação, aqueles que não aceitaram a lei de Moisés e as ordenanças. No espaço da dispensação da graça, amados, quem vai participar dessa condenação? Se você for em Hebreus capítulo 3, presta bem atenção. Presta bem atenção àqueles que podem ser condenados. Há tempo de você pedir perdão, há tempo ainda de você ter uma regeneração sincera, há tempo de você consertar. Então, amados, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar, porque aqui diz a palavra, Hebreus capítulo 10, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, não conheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Presta bem atenção. Não entrarão no repouso eterno. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Um coração mau e infiel. Olha o 13 aqui, que nós vamos ler agora, é o último. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Presta bem atenção, mano. O que eu vou falar? Esses versículos que eu acabei de ler, amados, é o momento que chega uma pessoa pregando o Evangelho de Cristo para outra, e aquele momento ali a pessoa rejeita a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser pregada até os confins da terra, vai ser anunciado o Evangelho de Cristo, que Jesus Cristo é o Rei, que nós temos que mudar de vida, que nós temos que ter um comportamento cristão. Amados, vai ser pregado isso. E o tempo que se chama hoje, você tem que se converter, você tem que ter regeneração, você tem que tirar essa consciência da carne, você tem que deixar as mazelas do mundo de lado e servir somente a Cristo. E eu queria falar para vocês, amados, aqueles que rejeitar a palavra de Deus, eu já vi que muitos rejeitam, esse momento vai ser o momento da condenação eterna. É porque Deus vai levantar o pensamento de todos, vai levantar pensamentos de todos, a intenção de coração de todos, Deus vai levantar no juízo final e vai lembrar, aquele meu servo apresentou as boas novas para você e você rejeitou. E esse que rejeita a palavra de Deus vai para a condenação eterna, juízo final que está contido no capítulo 14 do Apocalipse. Ainda tem o capítulo 14 do Apocalipse, presta bem atenção.
Capítulo 14 do Apocalipse fala sobre o juízo final. Capítulo 20 também. E eu quero trazer para você o capítulo 14, versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aí você vai ver, amados, capítulo 8, não, versículo 8, capítulo 14, que fala da caiu a Babilônia. A grande Babilônia, amados, no século 21, é a igreja, amados, que tem, amados, libertinagem, é aqueles que andam de qualquer jeito, aqueles que não têm doutrina. Que doutrina é essa? Há uma doutrina na palavra de Deus, há uma doutrina aqui dentro da Bíblia. Então, amados, aqueles que pregam dinheiro, faz tudo por dinheiro, aqueles que fazem as coisas de Deus e por troca de dinheiro. Você vai ver que os apóstolos não pediam dinheiro para pregar a palavra. Você vai ver, amados, que a grande Babilônia está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Aqueles que são pastores, que têm a concupiscência da carne, adoram mais o mundo, adoram mais os cantores, adoram mais as pessoas do que o próprio Cristo. Essa é a grande Babilônia, que está dentro da igreja, adora outros deuses. E vai ser visto quando essa grande Babilônia?